A palavra do Senhor, irmão, se encontra em Marcos 10, 17. Glória, oh, exaltado, aleluia. A palavra de Deus diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu a ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honrar o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vá, venda tudo o que tens e dai aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Mas ele, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram desta palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros os primeiros. Tá bem, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, aqui nessa palavra, no começo dela, o Senhor, ele já me mostrou uma coisa que foi a primeira coisa que Jesus perguntou para aquele homem. Ele perguntou para ele se ele seguia aqueles mandamentos, né? Que diz aqui assim: aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honrar o teu pai e a tua mãe. E ele, olhando Jesus perguntando isso, ele falou assim: sim, mestre, eu faço tudo isso. Eu faço tudo isso. E hoje, a gente, às vezes, olha, nós fazemos a nossa parte, fazemos isso daqui, e só isso não foi o suficiente, irmãos, para ele. Né? Ali, o Senhor mostrou uma coisa que estava dentro do coração dele. Dentro do coração dele, porque o coração dele não tinha se entregado por completo. Se a gente analisar o que fala esses mandamentos aqui, irmãos, é para a gente ter uma vida na terra, em sociedade.
Porque não matarás, você não pode matar. Não roubarás, você também não pode roubar. Então, todas essas coisas que foi falado aqui, honrar o teu pai e a tua mãe, é como se fosse uma dica de Deus para você se dar bem na vida. Né? Aí, às vezes, a gente olha esses mandamentos do Senhor e fala, não, é muito difícil de servir a Deus. Irmãos, isso daqui é uma palavra que é para a gente viver. Né? Não é difícil. E aí, o Senhor, Jesus pegou e falou assim, mas tem algo mais. Tem algo mais. Deixa tudo e me segue. Eu imagino que, para nós colocar no dia de hoje, é como se fosse a vinda do Senhor Jesus. Como se fosse a vinda do Senhor Jesus, ou fosse o seu momento de você ir para o céu. O Senhor fala assim, você vai deixar tudo e vai vir? E você olhar para trás e falar assim, será que eu posso deixar tudo? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, era Jesus que estava na frente dele. Era o mestre, né? É o próprio Deus que estava ali perante ele. Mas Jesus conhecia o coração dele. E Jesus, a primeira fala que ele tem ali depois, ele pega e fala assim, ó. Aqui, ó, que ele fala assim. Os discípulos admiraram, mas Jesus, tornando para eles, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza. Antes aqui ele fala assim, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino dos céus o que tem riquezas. E depois ele ainda fala para a gente entender melhor. Ele fala assim, ó, os discípulos se admiraram dessa palavra, mas Jesus, tornando-lhe a falar, disse, filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entram no reino dos céus. Jesus, ele fez a gente entender o que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo assim, você está colocando a sua confiança na riqueza. Não em mim. Eu estou te falando, vem agora aqui comigo. Deixa tudo, vem comigo. E você está colocando a sua confiança na riqueza. Irmãos, eu falei, Senhor, como eu vou falar essa palavra, né? Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele me ensinou lá naquele momento. Eu estava falando. E o Senhor, Ele está falando aqui hoje para você, confia nele. Confia nele a todo tempo, irmãos. O Senhor, Ele quer que você esteja ao lado dele. E quando você for tomar as suas decisões, Ele seja o primeiro a qual você vai lá perguntar, Senhor, tá certo, eu posso fazer assim? Desse jeito vai dar certo? Porque é como um pai, Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. E aqui Ele fala assim, honrai teu pai e tua mãe. Né? Por quê? Porque Ele sabe que se você escuta o seu pai e a sua mãe, você se dá bem, irmão. Os pais, eles têm conselho. Eu falo que na minha juventude, quando eu era mais jovem, né? Em nome de Jesus. Eu estou muito velho, ó. Mas quando eu era jovem, o meu pai e a minha mãe me davam conselhos. A todo tempo. A todo tempo, meu pai e minha mãe eles estavam me aconselhando. Mas a gente entra um negócio na nossa mente que a gente fala assim, eles é cafona. Eles não sabem o que está falando. Isso daí é do século de não sei quando. Só que quando a gente cresce e a gente entende, começa a ter noção, se nós fizermos aquilo que o pai tinha falado lá anteriormente, ensinado lá bem antes, a nossa irmã deu um testemunho agora falando isso daí. Que por uma decisão ali que o pai dela tomou na hora, falou, filho, acho que não era o momento, né? Ela ficou nervosa e aí ela começou a tomar suas próprias decisões. E o que aconteceu? Saiu do conselho do pai e da mãe. As coisas começam a caminhar fora daquilo que o Senhor tem para nós. Né? E nós temos um Deus, Ele cuida de nós, Ele quer isso. Ele quer que a gente pergunte, Ele quer que nós estejamos lá para Ele. Sabe que você confiando a todo tempo, Senhor? Eu vou dar um passo aqui. O Senhor está comigo? Sabe, Senhor, eu não consigo fazer isso aqui. O Senhor consegue fazer comigo? Porque Ele é um Pai. E nessa palavra aqui, Jesus ele mostrou que Ele amou. Ele amou aquele homem. Ele amou tudo que ele pegou. Ele sentiu a verdade dele.
honrava o seu pai, a sua mãe, andava correto ali, e ele amou aquele homem. Só que ele tinha certeza que o coração dele não abandonaria tudo para ir com o mestre. Não deixaria aquilo que ele tem. E uma coisa que eu observei assim na trajetória de Jesus é que quando o Senhor chamou os seus discípulos ali, todos abandonaram as suas coisas, mas o coração dele às vezes ainda dava aquela baqueada, né? Eles ainda pensavam, eles às vezes não acreditavam que Jesus ele poderia fazer aquelas coisas que ele fez, né? Não poderia, ele via aquela multidão lá com fome e falava assim: e agora, o que nós vamos fazer? E Pedro, né, fala assim: o mestre sabe o que vai fazer, ele sabe, mesmo nervoso, mas ele falou que ele sabia, tem um pouco de fé. E os outros todos preocupados. Mas sabemos que quando Jesus ressuscitou, que ele teve esse contato novamente com eles perderam, irmãos. Depois que Jesus encheu eles, que ele foi revestidos ali do Espírito Santo, eles perderam todo esse medo. Toda essa situação de às vezes pensar o que vai fazer, como que vai ser. Eles não tinham medo mais de morrer, porque a palavra fala assim que a morte para nós é vida, né? É lucro. A gente tinha essa noção que é melhor a gente morrer do que ficar aqui nessa terra, né? E eles tiveram toda essa convicção. Eles entenderam o propósito. E às vezes a gente precisa alcançar isso daí. Porque nós precisamos ser igual aos discípulos, irmãos. A Bíblia está aqui. Jesus falou: siga os meus passos, siga aquilo que eu escrevi. E a gente tem que buscar isso, ter essa força em Deus. Ter essa força é difícil, irmãos. É difícil, às vezes a gente está passando por alguma situação e o nosso coração, a nossa mente, ele faz a gente voltar a não ter tanta confiança, não acreditar que aquelas coisas vão mudar. E aquele momento ali, o Senhor ele mostrava todo o tempo para eles: confia em mim, tenha fé, né? E o Senhor ele quer isso de nós, de mim, de você. Ele quer que você tenha fé. Ele quer que sua fé alcance, de saber que nada dessa terra que pode te prender, no seu coração, uma coisinha. Isso daqui, irmãos, tudo que a gente temos aqui, ele fala bem claro: mãe, pai, irmãos, isso daqui não é nada. Não é nada. A gente tem que estar com o nosso coração primeiramente firmado em Deus. O Senhor ele fala que ele cuida da nossa família. O Senhor ele fala que ele cuida dos nossos irmãos. Sabe, você só tem que ter essa fé. Só essa fé. Falar assim: o Senhor ele vai cuidar disso e ele cuida. Ter essa fé. Falar assim: Jesus ele vai cuidar. Jesus ele tem o poder de fazer todas essas coisas, né? E depois disso daí, de Jesus falar aqui com ele e ele ter deixado, logo depois ele pega e fala assim, respondendo Jesus, fala assim: em verdade vos digo que não há ninguém que deixe a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aí aqui, que não receba 100 vezes o tanto, já no presente. Você está entendendo? O Jesus ele não quer que você perca as suas coisas. Ele quer que o seu coração esteja firmado nele. Aqui ele quis ver qual que seria a atitude dele. Jesus está falando aqui, aqueles que deixam essas coisas, que às vezes não deixam o seu coração firmado nessas coisas, que não recebam 100 vezes o tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, porque aqui na terra nós teremos perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Vocês entenderam? Tanto nessa vida aqui, o Senhor ele quer que nós sejamos abençoados. A palavra dele fala, tereis o melhor dessa terra, mas não deixe o seu coração firmado nessas coisas. Isso não é nada para ele. Ele quer que seu coração esteja em Deus, que esteja no reino dos céus. Ele quer
tempo o Senhor ele tem o melhor para a gente. A palavra fala em Isaías assim, ó, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. O Senhor falou isso daí bem antes. Ele quer o melhor para a gente, irmãos. Ele quer que a gente tenha uma vida. Não é ignorância. Não é ignorância de Deus falar assim, nossa, pediu para ele abandonar tudo e vir? Não, não era isso. O Senhor ele conheceu o coração dele. No que estava firmado o coração dele. Se fosse, irmãos, aquilo ali a gente coloca isso aí nas nossas vidas, irmãos. Imagina Jesus voltar hoje e eu pegar e falar assim, eu não sei se eu posso deixar essas coisas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir deixar essas coisas aqui. Eu tenho tantas coisas, né? Quem vai cuidar dessas coisas? Quem vai fazer essas coisas por mim? Né? Eu vou perder tudo que eu conquistei na minha vida toda, mas a nossa vida não está na terra. A nossa vida está no céu, irmãos. A gente tem que colocar isso no nosso coração. Às vezes é difícil de pensar, eu coloco por mim. É difícil de eu pensar que a minha vida é no céu. Eu falo assim, mas eu estou vivendo aqui na terra. Como que a minha vida é no céu? E o Senhor está falando assim, filho, eu tenho o melhor para você, tanto na terra quanto no céu. Mas creia, busque o reino. Busque o reino. Aleluia. Deus Santo, aleluia. O Senhor ele precisa, irmãos, que você tenha uma fé firmada neles. Porque se sua fé não estiver firmada, não haverá milagres, não haverá maravilhas aqui entre nós, não haverá profecias, porque não teremos fé, não teremos a confiança que o nosso Deus está todo o tempo do nosso lado. O Senhor ele quer isso de você, Ele quer que você seja um discípulo igual aos outros foram aqui, mesmo passando a aflição e aprendendo. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. O Senhor falou, aquele que fala que é perfeito já está pecando. Todo mundo erra, irmãos. Todo mundo erra. Mas o Senhor ele quer que você busque a Ele. Busque essa vontade de fazer a obra dele. De falar para essas pessoas que estão necessitadas aí fora. Essas daí que estão precisando de uma cura, de um milagre na vida delas, de uma transformação. Quantas vidas que o Senhor Jesus ele transformou em 3 anos aí que ele começou a obra. E ele falou assim, ó, se você tem o poder para fazer ainda mais, né? Obras maiores das que eu fiz. Então nada é impossível, irmãos. Basta nós todo dia, irmãos, falar com o Senhor. Seja simples. Mas eu não sei como que eu vou orar. O que eu vou falar para Deus? Ó Senhor, ajuda para que eu tenha fé. Que minha fé alcance. Não deixe que meu coração fique firmado nessas coisas da terra. Que nada venha atrapalhar que eu tenha um contato com o céu. Que nada venha atrapalhar aquilo que eu tenho para escutar. Deixe ser. É na humildade, irmãos. O Senhor ele age na humildade. Ele quer que você se entregue. O Senhor ele amou aquele ali enquanto ele chegou e se ajoelhou nos pés dele e falou assim, Senhor, o que eu faço para te seguir, para me ter a vida eterna, né? E até aquele momento, o Senhor ele amou ele. O Senhor ele quer amar a mim e a você. Se entregue, não fica achando que alguém faz melhor. Não fique achando que alguém é melhor para falar, que alguém faz diferente. O Senhor ele quer gente humilde. Ele foi o mais simples. Ele foi o mais simples, irmão. Tinha anciões ali. Tinha pessoas que sabiam tudo. E como que Jesus veio? Do mais simples para nos mostrar que Ele não quer que a nossa soberba cresça. Ele não quer que nós gaste por nós mesmos. Se entregue aos pés do Senhor. Aleluia. Esteja com Ele a todo tempo.
Ele pode vir a qualquer tempo, a qualquer momento. Então esteja com seu coração focado em Deus. Ai, mas o irmão fala isso. Ai, mas o irmão falou aquilo. Não, irmãos, não ligue. Não ligue. O seu foco, o meu foco é o céu. O meu foco é o céu. O meu foco é Jesus. O meu foco é a sua palavra. O mapa que vai me levar até o céu. A sua palavra. Não é do lado nem do outro, mas é o Senhor que fala. Que fala com você, meu irmão. O Senhor, Ele tem o poder. O Senhor, Ele transforma. O Senhor tem o poder aos discípulos deles para fazerem a mesma obra. E eu creio, irmãos, que todos aqui, não tem exceção. Você tem o poder de orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai. E ele ser curado, e ele ser transformado. Porque a todo momento que um chegava e o Senhor curava ele, falava assim: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. E o que depende, irmãos? O que depende é da nossa fé. É da nossa fé. Irmãos, eu olho por mim mesmo, irmãos. Eu coloco a mão em mim e eu falo: Senhor, ajuda nessa parte, Senhor. Me ajuda a ser mais firme nisso, Senhor. Me mostre o caminho. Não deixa que eu venha desviar. Seja assim, irmãos, não precisa de muita coisa. Ore por todos, ore por você. Amém, irmãos? Irmãos, que o Senhor Ele venha continuar falando com os irmãos. Não desvie o teu coração. Não deixe que as coisas desse mundo venham desviar. O propósito que o Senhor tem na sua vida. O Senhor Ele quer fazer grandes obras. Ele quer fazer grandes obras através de mim e de vocês. Mas Ele precisa desse coração. Ele precisa desse coração todo voltado para Ele. A qual nenhum momento, a qual nenhuma situação desvia. E se você perceber que vai desviar, vá aos pés do Senhor Jesus. Vá aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele nos restaura, Ele nos transforma. Oh, irmãos, eu tenho tanta fé que o Senhor vai fazer obras aqui maravilhosas. O Senhor, ultimamente, eu tenho sentido a graça de Deus. E o Senhor, todas as palavras que eu tiro, o Senhor fala assim: filho, eu quero operar. Eu quero que aconteça milagre, mas eu preciso deste coração. Sabe, que você esteja voltado ao Senhor. Que você esteja confiante daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Creia. Creia, irmãos. Creia. Porque a hora que o Senhor tem para você é agora, irmãos. É agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para outro dia ou outra pessoa fazer. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Busque você mesmo. Eu tenho vontade de louvar, mas às vezes eu não consigo. Senhor, me ajude, eu vou ir. Você acha que para mim estar aqui hoje, falando aqui da palavra de Deus, foi fácil? Não, eu tremi. O tio Paulo até tocou na minha mão e falou: você está gelado. Eu falei: tô. Porque é nervoso, mas nós temos que estar pronto. Temos que estar firme. Quando o Senhor falar assim: eu quero que você faça assim, vai lá e faz isso daqui que eu preciso que você fale. Você fala: eu vou. Porque não será você que falará. Não será você que vai cantar. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Entrega nesse momento. Vai louvar, Senhor. Fala, Pai, através desse louvor. Vai falar da palavra do Senhor aqui na frente do testemunho. Graças ao Senhor Jesus que concedeu. A todo tempo ao Senhor falará. E Ele dirá, irmãos, palavra. Não fique por si só. Não ache que é você. Não ache que é você. Nós temos vizinhos, parentes, às vezes achando que a nossa obra é longe, é distante, né? Eu vou sair para missionário que vai longe fazer a obra do Senhor. E às vezes ao redor dele o vizinho lá está perdido.
Oh, irmãos, eu falo porque tem vizinho meu que eu tenho que fazer isso, irmãos. Que eu vejo que às vezes está necessitado de uma palavra. Aleluia. Deus, Pai filho. Oh, aleluia. Aleluia. Da família, irmãos. Ore tudo tem. Ora tudo tem. Porque é a vontade do Senhor que sua família seja salva. É a vontade do Senhor que sua família seja liberta. É a vontade do Senhor. E a palavra de Deus fala que quando é a vontade do Senhor, o milagre vem mais fácil. Aquilo que você pede para Ele acontece, irmão. Então tenha essa fé, a vontade do Senhor. Olha todo tempo, não deixa, não desanime. Não deixe sua fé abaixar, esteja aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Creia em Deus, irmãos. Creia em Deus a todo tempo. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Maravilhoso, Porque Ele quer isso de mim e de você. Amém? Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?